Senhoras e senhores, começarei este vídeo de forma direta. Vou colocar um trechinho da entrevista coletiva com os senhores Charles Costa, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Santos, e Guilherme Fagioni, coordenador médico do futebol profissional, coletiva que ocorreu nesta manhã de sexta-feira, começo de tarde, na verdade, que está na Santos TV, o trechinho em que eu pergunto para eles se falta comunicação do departamento médico com o Fábio Carilli e do departamento médico com o torcedor, com o público, com a imprensa. Vou colocar o trecho, depois eu começo o vídeo de minha parte. Senhores, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta específica sobre comunicação, que é algo que, inclusive, os senhores estão fazendo hoje com essa coletiva. Mas na coletiva do Fábio Carilli, semana passada, ele mostrou certa insatisfação com a falta de conhecimento sobre a situação do Luiz Felipe, principalmente um pouco do Kaique, por exemplo, citou que o Pirani deveria ser o único a voltar do departamento médico para a próxima rodada, no caso, o jogo de amanhã. Além disso, hoje a gente não tem como ter imprensa no dia a dia do clube, então a apuração fica um pouco mais complicada, em meio a uma situação um pouco desesperadora para o lado do torcedor, que não está sabendo o tempo de recuperação de jogadores importantes. Então, minha questão é a seguinte: como tem funcionado essa comunicação de vocês, do departamento médico com o Carilli, e se não é necessário, neste momento, do clube, uma abertura um pouco maior em termos de divulgação, algo que vocês acabaram de fazer, citando as lesões do John, do Batistão, enfim. Não deveria ocorrer mais periodicamente, com mais frequência, o aviso sobre a situação dos atletas? Bom dia. Só deixando claro, a nossa relação com o professor Carilli é a melhor possível. Tá? Nós temos reuniões com a comissão técnica uma vez por semana, na qual a gente passa todo o relatório do departamento médico. A gente tem uma conversa, também uma reunião com o preparador físico, e então, assim, tudo que acontece, eles estão cientes. Tá? O Carilli chegou faz pouco tempo, então talvez com uma lesão do Luiz, do Kaique, um pouquinho antes dele, pode ser que tenha essa diferença de informação, mas tudo que acontece no departamento médico, conforme eu já falei, é discutido com a comissão e com a diretoria. Com relação ao Pirani, a gente já respondeu, acho que ficou claro, né, que o Pirani não está no departamento médico, tá? Treinou ontem super bem, tá? Então já foi respondido com relação ao Pirani. Apenas para complementando e agradecendo a pergunta, a gente precisa compreender que a comunicação ela tem muito viés, né? Nem sempre nós conseguimos verbalizar aquilo que nós estamos pensando e muitas vezes corremos o risco de achar que estamos verbalizando aquilo, mas o entendimento do ouvinte não alcança aquilo que realmente está pretendendo ser comunicado, né? Naquela entrevista com o Carilli, é um exemplo emblemático nesse sentido, né? Nós estávamos no Núcleo de Saúde e Performance, né, totalmente sincronizados com o pensamento do Carilli e foi interpretada de uma forma equivocada, exatamente talvez pelo aquilo que você asseverou aqui nesse momento, a necessidade talvez de aprimorarmos melhor os nossos meios de comunicação com a imprensa que vem cobrindo os atletas, cobrindo o Santos. Muito bem. Além desse assunto do DM, que eu já vou comentar, acho importante a gente comentar, também falarei sobre a escalação prevista para Santos e América Mineiro amanhã às 5 horas. Estarei em Vila Belmiro se tudo der certo. Vou falar sobre isso também. Esse vídeo terá 2 assuntos, como vocês já viram na thumb. Então vamos começar falando sobre essa coletiva dos 2 membros do Departamento Médico do Santos. Tá na Santos TV, vocês podem acompanhar se já não acompanharam. Outros sites de notícias deram vários tópicos específicos, a demora na lesão do John, do Kaique, do Luiz Felipe, do Pirani, enfim. Tem um monte de gente no DM. Apesar deles na coletiva falarem que não tinha tanta gente assim, enfim. Mas a minha pergunta foi especificamente sobre conversar com o Carilli, que declaradamente, como eu disse, estava incomodado com a ausência de informações sobre o Luiz Felipe, e com a torcida, ainda mais nesse momento que o Santos briga contra um rebaixamento e simplesmente não vê 2 zagueiros que eram titulares até outro dia surgirem no treino. Kaique não volta, Luiz Felipe não volta, outras opções também. E aí, eu achei um pouco complicada essa resposta, né? Eles falaram que semanalmente conversam com o Carilli. Ótimo, mas o Luiz Felipe está lesionado há 2 meses, o Kaique está lesionado há 2 meses. Como assim ele vai numa coletiva, ele e o Carilli no caso,
e disse que não tinha informações sobre o Luiz Felipe. Há uma falha de comunicação aí. Eu fiz um vídeo para os membros, e se você quiser virar membro estará disponível ao senhor, ou à senhora, é claro, explicando como funcionam coletivas, porque ainda mais nesse período, né, que a gente não tá, jornalista não tá lá no CT ou lá na vila perguntando pessoalmente. Porque quando pessoalmente você consegue ter uma tréplica, você pergunta, o cara responde e você fala, não, peraí, isso que você falou não é bem assim, ou gostaria de perguntar uma coisa sobre isso. No Zoom, que é onde a gente faz a coletiva atualmente, não tem isso. Você pergunta, o cara responde e passou para o próximo. E eu gostaria de ter perguntado, assim que os médicos falaram sobre essa questão do Carille ter reuniões com eles constantemente, sobre isso. Mas ele falou que não estava sabendo. Por quê? Tá falhando essa comunicação? Essa parte da minha pergunta eu achei que ficou sem resposta, mais ou menos, digamos assim, e não me agradou. Na outra parte, eles pelo menos assumiram. A comunicação é falha, precisa haver clareza. Para mim, um exemplo claro é o do Kaique. O Kaique tinha uma expectativa de 2, 3 semanas fora, faz 2 meses e sequer voltou. A questão do Pirani, muita gente tinha noticiado que ele estava barrado, tanto que não treinou no time titular, para o jogo de sábado. E aí os caras vão os médicos vão no DM, na coletiva hoje e falam, não, ele está livre do DM, está liberado. Tá faltando uma comunicação correta. Eu, claro, super respeito o pessoal de comunicação do Santos. Eles são, muito bons. 2, sempre me trataram com o máximo de respeito possível, pelo amor de Deus. Mas talvez seja uma questão da comunicação falar, olha, nessa fase do Santos, a gente vai ter que ser mais explícito na relação departamento médico, informação liberada para a torcida. Por quê? Longe de mim querer palpitar no trabalho. Eu tô falando como jornalista tentando entender a situação. E por que eu tô dizendo isso? Porque o torcedor tá desesperado, cara. Essa é a palavra. Como assim o tal jogador não volta? A gente tá quase na zona de rebaixamento. Como assim o cara que faz gol, tô inventando aqui, não tá voltando, a gente precisa de gol, o time não faz gol. Como assim o nosso melhor defensor, na minha opinião, mas outros podem pensar diferente, eu tô falando do Kaique, não volta. O time tomou 3 de Juventude, precisa alguém melhor na bola aérea, como o Luiz Felipe, ele não volta. Precisa ser mais claro. Numa fase boa, isso passa batido. Passa batido. Porque, tá ganhando, ninguém quer saber, mas no desespero, cara, no desespero você precisa se abrir mais. Você precisa se abrir mais porque você diminui a pressão sobre o elenco. Se você fala, olha, o Kaique tá fora 3 meses, bati na madeira, espero que não chegue a isso. Mas você avisa, não vai voltar. A torcida não cria expectativa, a torcida não cobra, a torcida não pressiona o substituto. É ruim, volta o Kaique. Nem tô falando que nenhum dos zagueiros é ruim, tô dando exemplo, tá? Você diminui a pressão. Eu acho que o Santos tá agindo de um jeito, principalmente nessa questão do departamento médico, aliás, estou falando só dessa questão do departamento médico, que aumenta a pressão sobre quem está em campo. E é tudo que esse time não precisa. Porque a torcida está desesperada, porque o Luiz Felipe não volta, o Kaique não volta, o Pirani não volta, quem mais? O Sandri é um outro caso, mas dando exemplo. O John foi citado na coletiva. O Batistão agora aparentemente não volta até dezembro, que tem basicamente 1 ou 2 rodadas do Brasileiro. Precisa ser mais explícito porque o torcedor está desesperado. E ao entender que o desespero dele não tem solução, no caso, os jogadores não vão voltar, diminui a pressão. Ele vai ter a ideia do seguinte, é com esses caras que estão aí que a gente vai. Vou com eles. Se ele acha que, vamos usar um exemplo de novo, o Sandri vai voltar amanhã, fora, sei lá, Camacho, volta o Sandri. Aumenta a pressão. A pressão, as críticas têm um outro tom. E é tudo que o Santos não precisa nesse momento. O Santos precisa da torcida coladinha com esse elenco para tentar fugir dessa zona. Então essa coletiva, eu entendo, tá, que os médicos, o pessoal lá do departamento contratado recentemente, inclusive, não estão há muito tempo no Santos, nem imaginariam que iam ter que dar coletiva. 2, não estão preparados para dar coletiva, né, porque é uma coisa que você é treinado para isso e não é a função do médico usualmente, mas no Santos há uma condição disso, nesse momento precisa. Então eu entendo o nervosismo, eu entendo a ensaboada que eles deram algumas respostas, inclusive um pouco na minha, mas a partir de agora eu realmente espero ver maior clareza, porque é um momento de necessidade de clareza. Você não pode ter o técnico falando numa coletiva pós-jogo, então eu não sei quando meu zagueiro volta, ninguém me informa. Você não pode ter isso, cara, não pode ter isso. Precisa ele chegar na coletiva, o jornalista perguntar, Carille, e o Luiz Felipe? Ele falar, o departamento médico me avisou esta semana que ele volta X dia, ou que não dá pra saber, a lesão não sei o que, cada corpo é uma
tem que ter a informação completinha, senão vem pressão por parte da torcida que, com todo respeito, tem zero obrigação de entender de medicina. Eu entendo zero de medicina. Eu me corto, boto um band-aid e rezo para não precisar de remédio. Eles precisam ser mais explícitos. Enfim, vamos lá. Eu vou falar da escalação para o jogo de sábado. Claro que podem haver mudanças, mas vamos sempre nos basear no que a Gazeta Esportiva deu, porque sempre crava. Antes disso, eu só quero passar um recadinho importante, que eu sempre tento aqui encaixar o máximo possível de ajuda a quem me acompanha, porque vocês me ajudam e eu quero ajudá-los. Então o Matheus Germano, que é membro do canal, a cachorrinha dele, ele inclusive me prometeu foto dela assistindo o jogo amanhã. Tá? Esteja cobrado, João. O Matheus já assistiu o jogo comigo com o Pacaembu, ele é de Santa Catarina, se não me engano. Passou por uma cirurgia, estava internada e tá faltando grana para pagar o veterinário, que eu super entendo. Então, vou botar aqui o link na descrição, da vaquinha. Quem puder ajudar, eu gosto de passar essas coisas para vocês. Na maioria dos casos eu nem falo. Eu já ajudei algumas pessoas do meu jeito discreto. Ó, cara, pô, você me assiste, eu quero te ajudar. Às vezes dá, às vezes não dá. Tem situações que não dá. Nessa eu achei válido passar aqui com o Matheus, um cara que eu conheço pessoalmente. Ele me acompanha há tempos aí. Viu o jogo comigo, sempre gente boa, então eu achei que era legal passar, mas quem puder ajudar, claro, pelo amor de Deus, é só um pedido. Uma dica, o link está na descrição. Também parabéns para o Pedrinho, grande membro do canal, para o Gabriel Santana, outro grande membro do canal. Senhores, um grande abraço, que esse dia do aniversário de vocês esteja sendo agradável, feliz e que o presente definitivo venha amanhã com a vitória dessa instituição chamada Santos Futebol Clube, que joga amanhã às 5 horas contra o América. É disso que a gente vai falar agora. Estarei, se tudo der certo, na Vila, tudo certinho, ingresso comprado. Até pretendo fazer que nem no jogo contra o Grêmio, uma live pré-jogo no Instagram, porque se cai no YouTube fica um pouco chato. No Instagram, se caiu a internet lá, eu simplesmente apago. Mas pra gente brincar, conversar, como foi contra o Grêmio, foi sempre divertido. O pessoal curtiu lá na live no Instagram, @FGNoronha, se você quiser me seguir, tá aqui no link na descrição também. E aí depois do jogo, gravar lá. Não garanto live pós-jogo, porque se cai é o que eu falei. Imagina, eu tô na live pós-jogo, a internet não aguenta lá na Vila e cai, e aí fica chato, né? Então eu prefiro fazer gravadinho bonitinho, como foi contra o Grêmio. Mas é isso aí. E aí a escalação vem, né? Na Gazeta Esportiva, fala em um 4-4-3/4-4-2. E eu entendo não ser 3-5-2, ou seja, 3 zagueiros nesse jogo, porque o Santos precisa ganhar de qualquer jeito. O empate não é o suficiente. Contra o Sport, pode ser na conta final. Contra o América, não é. Contra o América em casa, respeito ao América, pelo amor de Deus, que ganhou do Santos no primeiro turno, precisa vencer. Contra o Sport foi fora. João Paulo volta ao gol. Eu entendo que muita gente se empolga com o jogo do Jandrei, que foi muito bem, mas um jogo você não tira o João Paulo. Até porque se você pegar um jogo de João Paulo, pega o jogo contra o Independiente, esse cara é titular para sempre. Contra o Boca na semifinal da Libertadores, titular para sempre. O João Paulo é titular. Que bom que a gente agora tem 2 goleiros bons além do João Paulo no banco, o John e o Jandrei. Nem tô falando dos meninos da base, coitados, que não estão prontos, mas enfim. Madison, Boza, o Palha tá suspenso, então Velasquez, Felipe Jonathan, Camacho, Sanches, Zanocelo, Marinho, Lucas Braga, Tardelli, aí é o grande ponto, Tardelli. Tenho criticado a experiência Tardelli aqui no canal e lá no Resenha Santista, todo dia 10 da manhã no YouTube da TV Cultura Litoral, ou se fazer a baixada na TV Cultura mesmo. Não pelo Tardelli, que entra e joga bem. Cria, se esforça, vira o meio armador solitário do time. Mas reitero minha crítica à experiência Tardelli. Faltam 12 jogos para o Santos escapar de um rebaixamento. Ou você está pronto para jogar mais do que um tempo, ou você não está pronto e, cara, não dá. 30 minutos por jogo não é o suficiente para o Santos nesse momento. Não é o suficiente. Se vai ser titular, para 45 ele está pronto. Eu duvido muito que haja uma substituição no primeiro tempo por cansaço. Ia ficar até um pouco feio. Então, legal que o Tardelli, pelo jeito, está pronto para mais minutos. Precisa. Essa é uma mudança importante em que eu defendo. Se você não tem o Batistão, não é hora do Raniel, não dá. E o Marcos, aparentemente, eu não sei se nem já foi para a seleção, que ele foi convocado, acho que não. Mas essa questão do gelo, né? Pela não renovação de contrato até o momento. Não acho que é momento para isso com o Santos desesperado, mas enfim. Outra história. Então, Tardelli, beleza. O Sanches, temos uma situação aí um pouco difícil, mas eu acho que dá pra gente fazer a relação. Se você assistiu ao vídeo da última segunda-feira, você vai lembrar que eu fiz uma análise dos lances do Sanches e que principalmente no segundo tempo, quando o Tardelli entra, o Tardelli busca a bola lá atrás, no campo de defesa mesmo, e o Sanches vira um falso 9, um atacante. Não quero isso, eu não quero o Sanches de atacante.
Mas esperem essa movimentação, porque eu tenho certeza que o Tardelli não vai ser centroavante parado. Ele vai se movimentar, ele vai jogar de meio armador. Movimentações de Marinho e Lucas Braga fechando. E aí o do Sanches também, que aí eu já não aprovo tanto, mas quem sou eu? Só uma análise aqui. Tardelli vai vir buscar a bola, Tardelli vai olhar para os pontas entrando e soltar essa bola. Pode ser muito importante. E aí eu vou fazer uma comparação que muita gente não vai gostar. Caio Jorge era o falso 9 que voltava. O Batistão não tem conseguido fazer isso, mas o Caio Jorge fazia e abria para os pontas. É isso que o Tardelli vai ter que fazer para Marinho e Lucas Braga, e o Zanocelo vai ter que se mexer muito mais. O Sanches, eu gosto dele quando ele entra de homem surpresa na área. Alguém abre pela ponta e ele é o cara que recebe na meia-lua, na marca do pênalti, atrás dos atacantes. Se existir esse posicionamento, beleza. Se não, temos um problema com o Sanches aí. Por isso, não vai acontecer, mas eu escalaria o Tardelli de meia mesmo, deixa o homem lá, e o Ângelo para ter 3 caras se movimentando na frente. O América vai vir trancadinho e o Santos precisa se movimentar e driblar para quebrar essa linha. Não vai ter o Ângelo, mas que o Tardelli consiga. A outra mudança são os 3 zagueiros no caso, mas é o que eu acabei de falar. O Santos precisa pressionar. Um zagueiro é um cara a menos para pressionar. Madison aberto, Felipe Jonathan é muito mais ofensivo que defensivo. O Camacho que ajude lá na defesa. O resto tem que atacar e o Santos tem que ter a bola, não pode dar contra-ataque. No primeiro turno, inclusive, tomou o gol de contra-ataque. Aquela zaga adiantada do Diniz, mas essa é outra história. Tem que jogar com a bola o tempo inteiro, e driblando e quebrando a linha de defensiva do América. Senão, não vai dar. O América vai jogar tal como o Juventude do Marquinhos Santos, que trocou de time, naquele 3-0. É o cara que vai estar amanhã na Vila. Retrancadinho, buscando contra-ataque, o Santos não pode dar. Por isso é importante ter um meia que tenha a bola no pé, como o Tardelli tem sido quando entrou nos últimos jogos. O Tardelli vai ser fundamental nessa partida. Acho uma escalação interessante, acho justo abandonar o 3-5-2, que funcionou contra o Galo mesmo. Ah, perdeu! Antes da várzea do VAR, estava bem no jogo, fez 1-0 inclusive assim. O Santos precisa fazer gol, cara. Se o Tardelli vai ser essa peça, talvez seja, torçamos para que seja. O Carille tá mudando o time. Cara, ele tá descobrindo dentro de um elenco fraco, e tá todo mundo quase em uma fase, o que vai dar certo. Talvez seja essa formação para amanhã, e eu acho que se encaixa. Sim! Carille, olha pro Ângelo no banco e fala: vem mais cedo do que 5 minutos para acabar o jogo, por favor. Eu acho que o Tardelli é uma boa ideia para amanhã, para armar o jogo. Ele pode fazer gol, não é que ele não vai finalizar, mas ele não vai ser o centroavante parado, o finalizador. Eu acho que é muito importante a gente destacar, reafirmar isso, ter isso na cabeça para amanhã. De resto é o 4-3-3 de sempre, gente, não tem muito segredo. É o que o Santos fez aí nos últimos 7 anos. Se eu não estou errado de conta, desde 2014 com o Oswaldo de Oliveira é 4-3-3, até algumas mudanças recentes com o Sampaoli, várias formações, e com o Carille esse 3-5-2. Devo ter esquecido de uma, tá? Não estou cravando, foram só essas. Muito bem, por enquanto é isso, senhores. Vejo vocês na Vila, ou na live, ou no pós-jogo, ou não vejo, se vocês cansarem de mim. Peço que não, seria muito legal que não. O vídeo é isso, mas tem um easter egg agora no finalzinho, ó. No chat da coletiva lá no Santos, no DM do Santos, fala um menino chamado DRZ, deve ser isso, falou: o Noronha é fake, tá aqui no chat, só vai ser verdadeiro se ele der um salve. Um salve.